tá? E aqui entra um pulo do gato bem interessante aí para o cigarro eletrônico, que é o seguinte. O cigarro eletrônico, aqueles líquidos e aqueles aromas, né, que vão dentro do cigarro, eles diminuem bastante aquele gosto amargo da nicotina que a gente via no cigarro tradicional, né? O cigarro comum. Tem a ver com cheiro também, porque o cigarro deixava um cheiro muito forte na roupa. Isso, e esses vapes cheiro... também não dá muito cheiro, não né? dá tanto cheiro, Então, tem vários fatores, na verdade, aqui, né? Tem essa questão do cigarro eletrônico, por ser aromatizado, ele é mais palatável para quem tá fumando, né? Então, tem um gostinho de tutti-frutti, você não sente muito o amargo da nicotina. Então, a tendência é fumar quantidades ainda maiores, por períodos maiores e em intervalos cada vez mais curtos, né? Como não tem um cheiro fedido, digamos assim, como cigarro tradicional, você tá num ambiente aqui, tem um ali fumando um negocinho com cheiro de tutti-frutti, então tudo certo, deixa ele fumando ali no canto. Então muita gente começou a fumar dentro do ambiente de trabalho, em casa, trabalhando de home office, né? Aquilo literalmente virou uma chupeta, né? E é comum você conversar com usuários de cigarro eletrônico, de pods, de vapes, que eles falam assim, caramba, mas no início eu via que o meu cigarro ele durava tantos dias, assim, de repente uma semana. Agora, o mesmo dispositivo, em 3 dias eu já consumi ele inteiro, né? Então, você vê que ao longo do tempo... Ele é descartável, isso? Tem os modelos descartáveis e tem os modelos que tem refil, né? Você pode comprar o líquido, né? E repor o refil, tá? E por mais que o pessoal fale, mas o nosso não contém nicotina. Sim, mas... todos aqueles líquidos que tem ali dentro, né? A gente tem metais pesados, né? Tem líquidos que provocam inflamação, né? Isso pode gerar uma série de problemas no pulmão, não só o enfisema, né? Problemas circulatórios, trombose pulmonar, né? Então, assim, não existe forma segura de fumo. Não existe. Tá? Todas são maléficas, né? E assim, né? O nosso pulmão, conforme a gente vai envelhecendo, ele já vai perdendo capacidade. Sim. Então, assim normalmente, né? Pele, né? Normalmente já vai ser ruim viver. Sim. Ainda mais botando fumaça para dentro, né? Sim, sim. O fumo, de forma geral, né? Ele acelera o processo de envelhecimento, né? Se a gente lembra lá das aulas de biologia, né? No processo de envelhecimento você tem lá o teu DNA, a pontinha do DNA a gente chama de telômeros, né? Essas pontinhas, no processo de envelhecimento a gente vai perdendo as nossas pontinhas de DNA, né? E a gente sabe que o cigarro acelera essa perda, né? Ele potencializa, como se fosse um combustível para essa perda. Por isso que a gente, às vezes, vê comparação aí em trabalhos da dermatologia, por exemplo. Você pega irmãs gêmeas, uma fumou, a outra não fumou a vida inteira, com 50 anos de idade. A fumante parece aquela pele toda enrugada, acabada assim, e a não fumante bem, né? Em relação ao pulmão, você perguntou antes, né? Dos 25 anos de idade para frente, a gente tem perda de volume pulmonar já. O nosso pulmão ele começa a ter um esvaziamento, né? Aqui a gente tem 2 fatores, na verdade. O pulmão começa a perder volume, né? Aos pouquinhos. E dos 30 anos de idade para frente, para um paciente que escolhe, para uma pessoa que escolhe ser um sedentário, não vou fazer exercício físico, né? Não quero. A cada década de vida, então, dos 30 aos 40 anos, a gente perde, em média, 10% da nossa massa magra, da nossa musculatura. Dos 30 aos 40? Se eu continuar dos 40 aos 50, mais 10%. Mais de 50 aos 60, mais 10%. Por isso que as atividades do tipo musculação, né, para ganho de massa muscular, elas são tão importantes em qualquer momento da vida, né? Por isso, a musculação, ele previne uma queda do idoso, então, por exemplo. Exatamente. O que a gente mais... Assim, gente, isso é nítido, assim, até no consultório, né? Eu atendo muito paciente idoso, na faixa aí dos 80, 70, 90 anos. A gente vê a dificuldade que eles têm, por exemplo, para sentar numa cadeira, para sentar num vaso sanitário, né? Isso é perda muscular mesmo. Você perde grupamento muscular de coxa, por exemplo, não tem força para conseguir sentar. Então, a musculatura, quando forte, quando você mantém um exercício físico regular, você consegue manter essa capacidade pulmonar, você consegue expandir mais caixa torácica e evitar essa perda tão acentuada, digamos assim, do volume pulmonar ao longo da vida, né? Então, péssima ideia fumar, porque isso vai acelerar tanto envelhecimento quanto perda de volume de pulmão, né? E literalmente queima áreas de pulmão, você forma ali as bolhas de enfisema.
quanto o sedentarismo, ele também piora isso, né? Então, a coisa mais inteligente que a gente pode fazer por nós mesmos é manter um exercício físico regular aí ao longo da vida, se alimentar que seria bem. Esse exercício físico? Uma musculação ou uma caminhada? O que, assim? O ideal é a gente alternar sempre, né? O exercício aeróbico com o anaeróbico, né? Então, o exercício aeróbico para a parte cardiopulmonar é importante, né? Então, a corrida, por exemplo, é um exemplo. Corrida, natação, né? E os exercícios de ganho de massa magra mesmo. Você ganhar massa muscular. Mesmo. Musculação mesmo, de ter musculação, a calistenia, né? O Pilates já trabalha mais alongamento, né? Mas também é bom. Também é bom, tá? Mas o ideal é que a gente intercale um pouquinho esses dois tipos de exercício aí ao longo da vida, né? Final do ano aqui, um ex-aluno também foi fazer a matrícula da sobrinha dele aqui no Energia,